Olá, meus irmãos, graça e paz. Estou num lugar maravilhoso chamado Nazaré, aqui em Portugal, onde dizem que as ondas podem chegar até 30 metros de altura. Imagina isso, hein? Mas eu quero, nesse lugar, eu me trouxe à memória um texto da palavra do Senhor, onde Jesus, após multiplicar os pães e os peixes, mandou os discípulos descerem do monte e entrar no barco e atravessar o mar para um outro lado, para outra margem. E Jesus estava no monte orando, mas uma tempestade veio. E nessa tempestade, queridos, isso incomodou naturalmente muito a vida dos discípulos que estavam no barco. Mas Jesus desceu de madrugada após orar, desceu e começou a andar por sobre as águas. E chegou bem pertinho do barco, onde estavam os discípulos. E olha o que aconteceu. Naquela hora, eles tiveram medo, acharam que era um fantasma. Mas Jesus disse, não tenham medo, sou eu, tenho coragem, sou eu que estou aqui. E nesta hora, Pedro disse, Senhor, se é o Senhor, manda-me ir até o Senhor onde está. E olha o que diz o texto de Mateus, capítulo 14, verso 30. Mas quando Pedro veio, o vento ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Pedro saiu do barco e começou a andar. Mas as ondas eram fortes, o vento era forte, tudo incomodava. Ele começou a olhar e ver essas coisas e teve medo. Eu quero dividir com você uma pequena palavra neste momento. 4 coisas que Deus quer que a gente faça na hora da tempestade. 4 coisas importantes. A primeira coisa que Jesus me ensina sobre o que a gente tem que fazer na hora da tempestade. Primeira coisa, não discuta com medo. Isso mesmo, não discuta com medo. Diga para ele para onde você está indo. Diga para ele quem é que mandou você estar naquele lugar. Ou seja, acredite que você está indo em obediência à ordem do Senhor Jesus. Não tenha medo e não fale com ele. Sabe? Ande, caminhe na direção que Deus mandou você ir. Segunda coisa, arrisque na fé. Isso mesmo, arrisque na fé. Tenha coragem para agir, para se mover. Isso significa não pedir para Deus abençoar o que você está fazendo, mas significa que você tem que agora se dispor para fazer aquilo que Deus mandou você fazer. É bem diferente. Não peça para que Deus me abençoe. Não, diga, Senhor, onde o Senhor está abençoando, me permita ir. Quando você faz isso, você consegue vencer as tempestades. Terceira coisa, mantenha o foco em Jesus. Se você estiver focado nos problemas, nas crises, na tempestade, no vento forte, nas ondas altas, você vai temer naturalmente, todo mundo vai temer. Mas entenda uma coisa, se você olhar fixamente em Jesus, tiver olhos para ele, você vai sentir o vento, vai sentir a tempestade vir sobre você, mas o olhar de Jesus vai te dar garantia que você vai conseguir superar aquela tempestade. Entenda, quando você olha para Jesus, você está crendo que ele é seu Salvador, que ele vai vir ao seu encontro. Mas entenda uma coisa, quando Jesus vem, ele se aproxima perto de você. Então como é que você consegue superar tudo isso e vencer a tempestade? Sabe, nos momentos da tempestade, em vez de você reclamar e murmurar, em vez de você ficar falando mal das pessoas, em vez de até de questionar Deus, entenda uma coisa, você precisa compreender que você precisa focar mais em Deus. Isso significa orar um pouco mais, ler mais a Bíblia, sabe, buscar o Senhor cada vez mais e, acima de tudo, ponha momentos de louvor, sabe, ore e clame a Deus, mas também louve a Deus, adore a Deus, ponha música e adore ao Senhor. Isso vai fortalecer o seu espírito, a sua alma, para acreditar cada vez mais no Senhor, que Ele vai poder estar com você nessas horas de tempestade. E a quarta e última coisa fundamental que Jesus me ensina, olha só, elimine as distrações. Isso mesmo, as distrações é um dos maiores problemas que a gente tem para desacreditar em Deus. A distração pode ser uma preocupação que a gente tem, sabe, que está fora do controle, que a gente não vai poder fazer nada hoje. Foque-se no hoje em Jesus.